contra o LAFC, que é um time de Los Angeles aqui dos Estados Unidos. O Flamengo está classificado em primeiro lugar. Vai poupar todo mundo? Ô, Richard Souza, tem um detalhe importante nessa parada aí. O dinheiro para cada vitória na competição é grande, cara. Não dá para abrir mão, né? Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Pois é, cada vitória vale 2 milhões de dólares, quase 11 milhões de reais. E o Flamengo já garantiu até este momento 147 milhões de reais. Pode subir então esse valor se ganhar do Los Angeles FC. O time fez o último treino aqui em Atlantic City. E o Filipe Luís tem essa possibilidade de preservar algum jogador, de dar mais rodagem a outros, o Pedro, por exemplo. Mas tem a questão dos cartões. Bruno Henrique, Gerson, Plata e também o Pulgar. Eles estão pendurados com o cartão. Se jogarem e tomarem cartão amarelo, ficam fora das oitavas de final. Nico de la Cruz não vai entrar em campo. Ele sente dores no joelho esquerdo, fez um exame ontem à tarde aqui, não tem lesão, mas ainda não tem condições e talvez não consiga nem jogar mais nessa Copa do Mundo de Clubes. Viu, Escobar? É uma pena o De La Cruz, jogador importante aí do Flamengo. Obrigado, Richard Souza. Real Madrid ganhou do Pachuca. Agora a gente fala sobre o Flamengo e temos também o grupo do Flamengo. A gente vai colocar aqui como está a situação da tabela, né, do grupo D. O Flamengo já avançou, está com 6 pontos em 2 jogos, 4 gols de saldo. Chelsea e Esperance da Tunísia tem 3 pontos e o Los Angeles FC é o único time que ainda não somou pontos. Por isso a gente volta lá para os Estados Unidos, vamos até Atlantic City, onde está o Richard Souza, meu parceiro, para atualizar o noticiário do Flamengo, que tem mais uma baixa, né? Mais uma vez, problemas na escalação, não de um jogador titular, pelo menos de momento, mas de um cara que se imaginava que poderia tá brigando por uma posição na equipe, né, Richard? Boa tarde, prazer estar contigo no Taon. Fala, Vini, meu querido, tudo bem, meu amigo? Um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente no Taon. Pois é, Vini, e justamente essa seria uma oportunidade, se o Nico de la Cruz estivesse em condições, ele ganhar um pouco de ritmo. O Nico de la Cruz está fora do jogo de amanhã contra o Los Angeles FC. A gente vem com uma cronologia, né? Antes do jogo contra o Chelsea, ele treinou no gramado. Isso deixou o Flamengo super feliz porque o departamento médico naquele momento estava zerado. Mas o Nico sequer ficou no banco de reservas contra o Chelsea. Tinha treinado muito pouco por aqui. E aí havia essa expectativa. O Flamengo está em situação confortável, já classificado, primeiro lugar garantido. É uma oportunidade para o Filipe Luís rodar elenco, preservar jogadores que possam estar desgastados. Ontem, por exemplo, o Gerson e o Ayrton Lucas foram preservados por causa deste desgaste físico. E aí, o Nico de la Cruz ontem não foi ao treino e no fim da tarde, ele foi a uma clínica aqui em Atlantic City, fez um exame de ressonância magnética no joelho esquerdo, não foi constatada uma nova lesão, tá? Ele machucou esse joelho no dia 18 de maio pelo Brasileirão contra o Botafogo, pouco mais de um mês. Não foi constatada a lesão, mas tem um inchaço no local, ele sente dores, então não tá legal, tá fora. O Filipe Luís poderia, de repente, preservar a Arrascaeta. Ele mesmo, o Filipe, já disse que o Arrasca sente ali um incômodo na articulação do joelho direito. Poderia botar Pedro para jogar mais. O Filipe já disse que ele precisa de rodagem, precisa de ajuste fino, físico e técnico. O Cebolinha, por exemplo, que jogou pouco nesse campeonato, o Michael, enfim, uma série de atletas que ainda poderiam jogar. Alexandro, que ainda não estreou. E existe, Vini, a questão dos cartões. Bruno Henrique, Gerson, Plata e Pulgar tomaram um cartão. Se jogarem contra o Los Angeles, receberem o segundo, ficariam fora das oitavas de final. Hoje à tarde, 4 horas no horário do Brasil, o Flamengo embarca de avião para Orlando. Mais tarde, no estádio, no palco do jogo, Filipe Luís vai conversar com jornalistas e aí talvez fique um pouco mais clara essa situação, esse cenário do time que ele vai mandar a campo no jogo contra o time norte-americano. Vini. Valeu, Richard Souza. Eu, particularmente, acho que não tem muita dúvida, né? O time já está classificado, diferentemente do Palmeiras. Quem está
pendurado, correndo o risco de ficar fora, descansa, mas teremos essa resposta mais tarde. O Richard Souza vai estar na cola do Felipe Luiz. Agora a gente volta. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo pessoal, as últimas informações do Mengão aí que vai ter a próxima partida no Mundial de Clubes. O Flamengo que tá muito bem, né, pessoal? Líder do grupo, venceu o Chelsea, venceu o primeiro jogo, agora tem a terceira partida. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. E pensar em primeiro nessa saúde financeira do clube. Agora, sobre o jogo que falta, o Flamengo já está em primeiro, tem uma grana envolvida também. Nesse Mundial, a gente não pode esquecer vitória que é por vitória. Cada vitória é quanto? $1 milhão? Ou 2? Dá uma grana. Eu tinha calculado no sábado, eu e o Playhall tínhamos calculado em coisa de 11 milhões, 12 milhões de reais. Cada vitória? Essa vitória especificamente valeria 12 milhões de reais. Então é 2 milhões. Tem o dinheiro básico da participação na Copa. Isso, de saída. De estar lá, você já ganha, acho que algo em torno de 85 milhões. Depende de quem é você também. Né? Se você é o Real Madrid... Pro Flamengo. Aí São $2 milhões a cada vitória. 2 milhões, né? É isso. São 2 vitórias, você já somou aí 4 milhões, pode somar mais 2 milhões, 6. Tem o prêmio por passar de fase. Sim. Então, você vai somando tudo isso, é uma pequena fortuna que o Flamengo está levando. Tem um prêmio por passar em primeiro? Empate é $1 milhão, viu, professor? 1 milhão empate, isso. Empate $1 milhão, vitória $2 milhões. Cada fase 15,20. Não, é isso. Tem 12 milhões e... 15,21. 12 milhões em jogo. Isso aí já é mais do que pagar a Copa do Brasil, né? Não é? Que é uma competição milionária. É um salto assim. Aí, se você parar para pensar, o Flamengo provavelmente vai vender o Gerson, 25 milhões de euros, não é isso? Que é a multa, pelo menos é o que se comentava. E está querendo 30 pelo Wesley. 30 milhões de euros pelo Wesley. Olha quanto não pode entrar no caixa do Flamengo assim, ó. Só agora, nesse meio de ano. Mais um motivo para segurar a tentação do estádio. Porque se de repente dá um mau passo... Qual o motivo? Não, porque quando entra muito dinheiro, fica todo mundo muito empolgado. Né? Então, vamos segurar essa empolgação aí. O BAP não era o maior entusiasta do estádio. O estádio, na verdade, Abel, essa compra do terreno, da forma como foi feita, foi um passo político eleitoreiro da antiga gestão do Flamengo, do Rodolfo Landim. Era o seguinte, vamos eleger aqui o nosso candidato, compramos o terreno, vamos fazer o estádio em 4 anos, o estádio está pronto. Só que a própria compra do estádio já deixou o clube com o caixa baixo. Quando o estádio do terreno. Do terreno, né? Do terreno. Quando o Landim sai e entra o BAP, ele recebe o clube com quase nada em caixa. Claro, com uma expectativa enorme de receita, que o Flamengo gera muita receita. Mas para o primeiro mês, ele tinha contratado alguns jogadores dali no segundo semestre, como Plata, como o que foi vendido, o Alcaraz, que foi vendido depois pro Everton. Então, o Flamengo estava com o caixa baixo. Aí já vendeu o Alcaraz, logo emprestou, depois vendeu o Alcaraz, já deu uma equilibrada. Agora tem a receita recorrente, né, de jogos que o Flamengo tem jogado, Libertadores da América, Copa do Brasil, já começou a entrar aquele dinheiro recorrente do dia a dia. Só que agora chega essa fortuna do Mundial de Clubes, mais 2 fortunas de vendas potenciais de jogadores nessa janela de meio de ano. Então o Flamengo vai com o caixa lá em cima. Só que é isso. Uma coisa é o caixa do dia a dia, porque o Flamengo vai precisar repor elenco com a saída desses jogadores. Outra coisa é pensar o que é o investimento na compra de um estádio. Eu concordo muito com o BAP. Tem lá agora já tem o terreno, tem todo um procedimento que tem que ser feito lá, um investimento antes de começar a construir o estádio, porque aquilo ali era uma área de gás e tal, era o gasômetro ali. Então precisa... tem um termo técnico, né? Limpar, entre aspas, aquela região ali. Por segurança, claro. Por segurança. Tem todo um trabalho antes de você começar a construir o estádio. Então, como ele falou, o Flamengo acabou de renovar a concessão do Maracanã. Tem, por 20 anos, agora tem mais 19 anos, para trabalhar o Maracanã. Por que tem pressa para amanhã ter o seu estádio? Hoje, entre aspas, o Maracanã é do Flamengo nos jogos do Flamengo, é do Fluminense nos jogos do Fluminense. Então, ele consegue trabalhar isso, administrar, tem um bom relacionamento nessa administração com o Fluminense e vai com calma, sem pressa, sem desespero, trabalhar para construir seu estádio dentro de um planejamento,
Não tem esse desespero de amanhã precisa estar aqui o estádio pronto. E esse estádio, imagino, deve ser um estádio com capacidade maior do que a das últimas arenas. Porque senão o Flamengo vai sair da capacidade pública que tem no Maracanã para um estádio também numa capacidade mais Não, o reduzida. Flamengo tem capacidade para encher estádios maiores, né? Então. Tem que botar lá pelo menos uns 60 mil. Pois é. O Flamengo consegue manter Ou mais, hein? Pode pôr mais aí. O poder de arrecadação é uma parte bem importante, né, do clube. Nenhuma Bilheteria, então, arena recente foi de 60 mil. Do Galo não foi, do Corinthians não foi, do Palmeiras não foi. Então é mais uma responsabilidade, né? A não ser que você queira bancar a saída da capacidade de 60 mil do Maracanã para 40, 50. Eu acho que não é Não, o negócio. Maracanã tem até mais do que isso, né? É, Teoricamente 80, não 80, chega não. nunca a 80, mas bate lá 70, mais ou menos em alguns jogos, dependendo da circunstância, né? Muito bem, então o Flamengo termina a sua participação na primeira fase contra o Los Angeles e o Fluminense contra o Mamelodi Sundowns. Quem é que chega? Gustavo Zupac e Roberta... É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui, pessoal, para mais uma notícia. Pessoal, Dela Cruz volta a sentir dores no joelho, não treina e corre risco de não atuar pelo Flamengo na Copa Mundial, na Copa de Clubes. O uruguaio passou por novos exames de imagem após novo incômodo no joelho esquerdo. Dela Cruz, em recuperação de entorse no joelho esquerdo, ainda não entrou em campo pelo Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Na noite de domingo, o meia, acompanhado pelo médico Luiz Macedo, realizou novos exames de imagem em um hospital nos Estados Unidos. Não foi constatada a lesão, mas ele corre risco de não atuar na competição. O uruguaio ainda sente um incômodo. O local ficou muito inchado nos últimos dias, logo depois que Dela Cruz foi integrado ao elenco e fez as atividades junto ao grupo. Na quarta e quinta-feira, antes de enfrentar o Chelsea, o uruguaio participou do treinamento, mas sequer foi relacionado para o duelo. Dela Cruz ficou fora até do banco de reservas contra o Chelsea, por uma opção da comissão técnica de Felipe Luiz, já que ele fez apenas 2 atividades com o grupo, sendo apenas uma sem restrição. A expectativa era tê-lo à disposição contra o Los Angeles, no entanto, o quadro clínico do jogador regrediu. O uruguaio não foi a campo na atividade desta segunda-feira, na última, antes de enfrentar o Los Angeles FC na terça-feira em Miami. Dela Cruz agora vira uma incógnita para a Copa do Mundo de Clubes. Há uma chance do departamento médico rubro-negro optar por preservá-lo no torneio para não comprometer o restante da temporada. Internamente, o quadro de Dela Cruz é tratado como complexo. Ele apresenta um problema crônico no joelho direito e o fato respinga também no joelho esquerdo, principalmente pela compensação de força, o que dificulta a recuperação de qualquer problema no local. O uruguaio já passou por 4 cirurgias na carreira antes de chegar ao Fla, 3 no joelho direito e 1 no esquerdo. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo, pessoal.